Boa noite a cada um de vocês, boa noite àqueles que nos acompanham em casa. Mais uma vez reunidos, acredito, como tenho dito aqui semana após semana, é uma graça quando Deus nos reúne para que a gente possa estar procurando sempre o crescimento espiritual, a maturidade. Nos dias de hoje é muito difícil encontrar pessoas que tenham disposição para poder trabalhar essa condição, de crescer espiritualmente, de buscar um equilíbrio nas coisas de Deus, da gente continuar progredindo. Então tem ficado cada vez mais escasso encontrar pessoas que tenham essa disposição, até porque quando a gente se propõe a fazer o que nós estamos fazendo aqui, que tem um caráter formativo, e o peso das formações é justamente falar sobre as moradas, não tem como, claro, a gente ouvir tudo que a doutora da igreja nos ensina, sem que, de alguma maneira, provoque em nós um desejo de mudança, ou que pelo menos exija de nós uma postura e uma conduta diferente. É muito bom quando a proposta, na cabeça de alguns, é claro, só retira de nós só o sentimento, as emoções ou coisas momentâneas, mas quando aquilo que cai dentro do teu coração e da tua alma ao longo da semana ou ao longo dos meses, vai exigindo da gente uma postura, vai exigindo de nós mudança e, acima de tudo, nós aprendemos a fazer uma autoavaliação, a gente entende que são poucos os que se abrem, porque à medida que a gente vai fazendo essa autoavaliação e nós vamos nos deparando com as nossas misérias, as nossas fragilidades, e entendemos que para poder agradar o nosso Senhor e nos aproximarmos cada vez mais dele, é necessário mudança, é necessário transformação, e mudança e transformação não acontece sem que haja de nós um empenho, sem que haja de nós determinação, força de vontade, luta, perseverança. Então, sempre que as pessoas esbarram em algo que, para que o crescimento aconteça, exige delas alguma coisa, muitos têm a tendência de desanimar, de parar no meio do caminho, de não se permitir enquanto está sendo formado, justamente porque nós fomos, infelizmente, acostumados a viver de maneira superficial. Eu digo superficial se tratando mesmo das coisas de Deus. Não que as coisas do nosso Senhor sejam superficiais, muito pelo contrário. É que a gente limita a nossa espiritualidade em ficar sempre na superfície. Então a gente não experimenta mais do nosso Senhor. A proposta das moradas, ela é rica justamente por conta disso. Semana após semana, pelo menos teoricamente, nós vamos aprendendo e mergulhando em cada dimensão das moradas e da proposta de Santa Teresa para cada um de nós. É claro que a gente não avança de morada para morada semana após semana. Se fosse assim seria muito bom, mas a gente sabe o quanto de miséria a gente tem e a gente sabe o quanto é doloroso, difícil nós trabalharmos em nós algumas condições, Se a gente terminasse o curso, a formação e estivéssemos já na 7ª morada, que bom que seria, Mas não é rápido dessa maneira, até porque o nosso Senhor, quando a gente lê a proposta de Teresa, a gente percebe que não é isso que o nosso Senhor ele quer. Por mais que exista a nossa disposição, a nossa luta e a nossa perseverança, existe a graça de Deus e existe também as permissões do nosso Senhor. Então, muitas vezes a gente vai ficar muito tempo, lutando em uma das moradas específicas, até para que a gente cresça e esteja melhor preparado para tudo aquilo que a gente vai enfrentar. Hoje,
nós vamos falar sobre as quartas moradas, né? A proposta para nós na noite de hoje, vocês que estão aqui, quem está acompanhando em casa e que não pôde acompanhar os outros dias, mas as formações estão disponíveis, né, para que ninguém fique aí sem o conteúdo. Nós vamos falar sobre as quartas moradas. Uma explicação que eu gostaria de dar a vocês, justamente antes de nós mergulharmos dentro de cada ponto aqui. As 3 primeiras moradas, elas são tidas como as moradas dos principiantes ou dos iniciantes. Aí talvez você diga, nossa, mas as terceiras moradas, na semana passada a gente ouviu, né, tanta coisa boa, embora tenha os seus perigos, os seus riscos, mas a gente ouviu tanta coisa boa, ainda são moradas dos principiantes? Sim, as primeiras, as segundas e as terceiras moradas são tidas como moradas dos iniciantes ou dos principiantes. Existe uma divisão que alguns fazem em relação às moradas. As 3 primeiras, como sendo, né, as moradas dos principiantes, ou as moradas que têm um caráter mais ascético, né, e as quintas, as sextas e as 7ª moradas, como sendo as moradas de um caráter mais místico. Charles, e a quarta? A quarta é que a gente vai abordar hoje. Na verdade, as quartas moradas é justamente essa passagem entre as moradas dos principiantes, as moradas mais ascéticas, para as moradas mais místicas, né? Ou como alguns gostam de dizer, né, as moradas que são mais contemplativas, as quintas, as sextas, as 7ª moradas, né, como as moradas mais contemplativas, né? Alguns falam das quartas, quintas e sextas no nível da contemplação, ou a sexta e a 7ª como as moradas para os perfeitos, né? Mas o que nós vamos abordar hoje são as quartas moradas, que está justamente nessa passagem das moradas dos principiantes, dos iniciantes, para as moradas que têm um caráter mais místico. Então, existe muita coisa que a gente precisa abordar essa noite em relação a isso. Eu queria começar lendo um trecho do livro, né, de uma explicação que Teresa vai nos fazer, para a gente já ir dando base, né, e profundidade à nossa formação. Ela diz assim: estas moradas já se encontram mais próximas do aposento onde está o rei. É grande sua formosura. Estas coisas, há coisas tão delicadas que o intelecto, por mais que se esforce, não tem capacidade de sugerir sequer uma ideia para exprimi-las adequadamente. Qualquer explicação parecerá obscura aos que não experimentaram. Quem, todavia, tiver experiência, bem o entenderá, especialmente quem muito a tiver. Parece justo pensar que, para chegar a estas moradas, é preciso ter vivido muito tempo nas primeiras, embora geralmente se passe pelas que acabamos de descrever, não é regra absoluta, como tereis ouvido dizer algumas vezes. É que o Senhor faz seus benefícios quando quer, como quer e a quem quer. Dispõe dos bens como de coisa sua e, por conseguinte, não faz afronta a ninguém. Quando a gente vai lendo o que Teresa escreveu, a gente percebe que a maneira com que ela quer começar, falando sobre as quartas moradas, mas também abrindo caminho para as outras que virão, ela inicia pedindo o auxílio do Espírito Santo de Deus. Qual é a preocupação que ela tem? Porque como fala de questões delicadas, aborda questões delicadas, a preocupação que Teresa tem é que muitas vezes quem está ouvindo, né, não consiga compreender aquilo que ela está dizendo, justamente pelo fato
de que são coisas que vêm diretamente de Deus, né? Então, a preocupação dela é de que ela consiga expor, mas de que também quem tem acesso consiga compreender aquilo que a santa e doutora da igreja, ela quer nos ensinar. Então, ela pede auxílio ao Espírito Santo de Deus, né, para que ela consiga falar sobre as quartas moradas e todas as outras, tendo aberto aí esse caminho, né, para que a gente possa crescer a partir daquilo que a doutora está nos ensinando. Quando nós falamos sobre as quartas moradas, passamos das terceiras para as quartas moradas, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, por exemplo, os animais peçonhentos, né, os répteis, como a expressão que a própria Teresa usa, que nas primeiras moradas iniciantes, as 3 primeiras, que nos acompanham de uma maneira muito violenta, né, muito intensa, ela diz que quando passamos das terceiras para as quartas moradas, na verdade, quando fazemos essa passagem, os répteis ou os animais peçonhentos, são poucos aqueles que acompanham, porque esse ataque que nós sofreríamos, estando nas quartas moradas, eles não vêm com tanta violência como nas primeiras moradas, né? Charles, que animais ou que répteis são esses? As nossas inclinações, né? As nossas paixões, né? Aquilo que nós trazemos, que nós falamos muito sobre elas e vamos continuar falando, é claro, né? Justamente até para trabalhar toda a condição de humildade, que Teresa é muito preocupada com relação a isso, para que a gente possa continuar progredindo, né? Mas para que aquilo que de repente nos assombra, que nos assusta, né? As descobertas que nós vamos fazendo acerca de nós mesmos e que precisam ser trabalhadas, né? Que tudo isso, nessa passagem das terceiras para as quartas moradas, não vem da mesma forma. Nós não somos atacados com a mesma violência, e essa afronta ou esse ataque que nós sofremos, diz ela, que nos causa mais benefício do que dano, né? Então isso é muito importante, a gente gravar isso no nosso coração. A limitação, a fraqueza, a miséria, a falha, aquilo que ainda nos acompanha, ainda nos ataca, não com a mesma violência. Só que ela diz, nesse ataque que ainda existe, há muito mais benefício do que prejuízo. Porque se a gente for fazer uma comparação de tudo que nós vimos até aqui, a gente percebe, né, que toda essa condição que nós trazemos, que todos, né, esses répteis, esses animais peçonhentos, que toda essa condição, muitas vezes negativa, está todo o tempo tentando nos arrastar, nos tirar da presença de Deus, fazer com que você desista, desanima, retroceda, né, saia das moradas e vá, né, aí perdendo a sua condição, aquilo que você foi conquistando mediante a sua perseverança. Então isso, nas primeiras moradas, é muito presente, né? É como se nós fôssemos agredidos de maneira violenta por essas condições, até porque muita dessas violências, ela se torna pesada em nós, e nós temos dificuldade de lidar com ela, justamente porque para nós é uma descoberta ainda, amém? À medida que a gente vai avançando, à medida que a gente vai conhecendo a nós mesmos, né, fazendo esse mergulho interior, a gente automaticamente vai fazendo descoberta, né? Existem situações, circunstâncias, questões em nós, que muitas vezes nós não acreditávamos que aquilo nos acompanha ou nos acompanharia. Então, à medida que a gente descobre algumas condições em nós que precisa ser trabalhado, aquilo para você é uma descoberta, é algo novo, é muito difícil você lidar com aquela situação. Por quê? Você tem que identificar a situação, você vai ter que criar um meio, um método, para que aquela condição, ela não te domine, ela não te arranque da presença de Deus, ela não faça você retroceder, ela não fique todo o tempo, né, como as paixões mesmo,
né, tentando te arrastar, te tirar da presença de Deus. Então é algo que muitas vezes vai cooperar para que você não progrida. Nas quartas moradas, Teresa de Ávila está dizendo o quê? Que esta condição que nos acompanha já não é com a mesma intensidade, né? já não é com a mesma violência, porque não é em tanta quantidade que isso passa. Então, por que ela adota esse discurso? Porque isso é típico do crescimento espiritual, amém? Se nós entendemos que nós estamos passando para as quartas moradas, nós não podemos ainda ter as condições a serem trabalhadas das primeiras. Entende-se que das primeiras foram trabalhadas como critério para passarmos para as segundas moradas. Aquilo que foi proposto nas segundas moradas, que é típico daquela perseverança, daquele empenho, aquilo precisou ser trabalhado para que servisse de critério, para que passemos para as terceiras moradas. E toda aquela condição de semana passada que nós ouvimos, né, de que você já começa a ser procurado, né, de que você já começa a despertar o desejo nas pessoas também de buscar ao Senhor, de que você começa a desempenhar um apostolado, obras de caridade, por aí vai, mas que existe o perigo da gente se orgulhar, né? Então a gente, lembra que eu disse que as terceiras moradas, elas são perigosas? Justamente por conta disso, que por mais que a gente já demonstre um apostolado, né, que a gente já seja um exemplo para um grupo de pessoas, né, e que já haja um progresso, ainda que inicial, mas visível para quem nos acompanha, existe o perigo do orgulho, de se ensoberbecer, de não ouvir mais ninguém, e corre-se o risco muito sério da gente regredir. Por quê? É aonde desenvolve e nasce em nós o desejo do apostolado. A gente olha para o outro, né, para a condição do outro, para o sofrimento do outro, e a gente não consegue mais querer viver a nossa vida com Deus sem de alguma forma a gente consiga canalizar isso para contribuir para o crescimento da outra pessoa. É quando você vê o outro sofrer, o outro necessitando, e você não consegue ficar em paz, né, virar as costas e ir embora sabendo que alguém necessita da sua ajuda, né, do seu auxílio. Só que quando a gente começa a olhar para o outro, para as necessidades do outro, e desenvolver um apostolado para que isso beneficie outras pessoas, e somos procurados para poder auxiliar as pessoas no crescimento, a gente corre o risco do quê? De nós nos esquecermos de nós mesmos. Lembra disso? E nos esquecendo de nós mesmos, a gente deixa de trabalhar condições que ainda precisavam ser trabalhadas para servir de critério para essa passagem. Agora, se passamos das terceiras para as quartas moradas, entende-se que todo esse processo ele foi cumprido. Então é por isso que nessa passagem que nós fazemos para as quartas moradas, já não vem esses animais, esses bichos, né, já não vem na mesma quantidade, mas ainda vem. Mas esses que fizeram a passagem junto, que são poucos, diz ela, né, que essa afronta, essa violência que nós sofremos, ela não é tão intensa, não é tão grande, mas acontece. Acontecendo, gera mais benefício do que prejuízo. Charles, por que gera mais benefício do que prejuízo? Porque aqui a gente já aprendeu a lidar com algumas questões. Aqui nós entendemos que o nosso discernimento, ele está melhor trabalhado. Aqui nós temos um pouco mais de maturidade espiritual. Aqui nós já aprendemos a olhar para nós e identificar as nossas misérias. Preste bem atenção no que eu estou falando, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre recolhimento, e o recolhimento é diferente dessa condição primeira de olharmos para nós da vida interior e identificarmos o nosso limite, a nossa miséria, a nossa fraqueza, as nossas paixões. Isso nós estamos fazendo nas primeiras, segundas e nas terceiras moradas. Isso se faz necessário. As quartas moradas pedem um recolhimento, só que é diferente. Por quê?
Porque não é para que simplesmente a gente encontre as nossas misérias. Não, não é isso. É para que a gente, nesse mergulho que nós vamos fazer, esse recolhimento que nós vamos fazer, que ele é muito mais profundo do que a vida interior, para encontrarmos e identificarmos as nossas limitações. Você não vai fazer o recolhimento para encontrar a sua miséria, a sua fraqueza, seu limite, seu pecado, a sua transgressão, as suas paixões, os seus incômodos interior, não. O recolhimento é um mergulho mais profundo que vai além da miséria, para você encontrar quem? O próprio Deus. Vocês estão entendendo que é diferente? Agora, o recolhimento, como parte da vida interior, esse mergulho em nós mesmos, ele é muito mais profundo. Por quê? Porque ele não tem como por objetivo encontrar simplesmente as misérias. Não é isso. Ele tem como por objetivo esse relacionamento e esse contato com Deus. O que fizemos antes, nós entendemos que é o que está proporcionando essa condição para que seja vivida agora nas quartas moradas. Agora atenção, esses animais que vêm, com essas paixões que ainda nos acompanham, que não nos atacam com tanta violência, elas nos atacam, só que ela diz, gera mais benefício. Por que gera mais benefício? Porque aqui nas quartas moradas, você tem o sentimento, ou você consegue discernir, a palavra melhor é essa, né? Mais do que um sentimento, né? É a condição do nosso discernimento. À medida que esses animais nos acompanham, à medida que é como se o seu progresso espiritual, o seu crescimento fosse visível, e de alguma maneira você fosse lembrado da sua pequenez, da sua miséria, da sua fraqueza, do seu limite, das suas transgressões, de quem você é, à medida que você vai sendo lembrado, você aqui já não vê isso como uma condição de que você vai se deparar com aquilo, vai se lamentar, vai chorar, né? vai entender que você não é merecedor de absolutamente nada. Não é isso. Você vai entender essa condição como algo que Deus permite que aconteça com você, para que diga a você, através desses benefícios provocados por esses animais que ainda vieram, que você ainda não está preparado, e que você ainda não está pronto. Então, a gente entende que essa condição que é vivida, que é trazida ainda em menos quantidade das terceiras moradas, é como se trabalhasse de alguma forma a sua humildade. É como se não deixasse você esquecer de você mesmo e coisas em você que precisam ser trabalhadas. Vocês estão conseguindo entender que aqui a compreensão de quem está aqui é diferente das primeiras? Porque lá atrás a gente se assustava, não é assim? Meu Deus, né, como que eu vou conseguir abandonar os pecados, as faltas, as transgressões? Então você olha para aquilo, aquilo é assustador, né? Aí nas primeiras moradas a gente vai lá e confessa, não está cometendo os pecados, né? Pecado mortal, a gente avança para as segundas moradas, e aí a gente vai cuidando também dos pecados veniais, avança para as terceiras moradas, e nem o pecado venial a gente quer mais, a gente está lutando para poder agradar a Deus, que a gente não quer que os pecados veniais aconteçam na nossa vida de maneira nenhuma aqui nas terceiras. Só que nas primeiras a gente tinha a sensação de que a gente nunca ia conseguir chegar a esse ponto. Por quê? A gente mal estava conseguindo deixar de pecar mortalmente. Então a gente peca, confessa, peca de novo, confessa, peca, confessa, e você entra no castelo e sai toda hora, né? Então a gente está oscilando ainda naquela condição. Então dá o sentimento assim, eu nunca vou conseguir abandonar essa prática. Eu nunca vou conseguir deixar esse pecado de lado. Eu já cometo isso aqui há anos na minha vida, a minha vida é desse jeito. Então parece que você teve uma luta muito grande para deixar pecado mortal. Aí depois você vai cuidar dos veniais. Aí depois nem venialmente você quer pecar mais. Aí agora você está nas quartas moradas, e é como se algumas condições elas fossem colocadas para fora. Por quê? Porque agora o mergulho que você faz, já não é um mergulho assim, nossa, eu vou fazer uma autoavaliação, eu vou olhar para mim, para eu ver
aquilo que em mim ainda precisa ser trabalhado. Você já sabe o que precisa ser trabalhado. Você já conseguiu descobrir aquilo que precisa ser trabalhado. Você já identificou a sua limitação. Agora o recolhimento é para quê? O recolhimento é para encontrar Deus. Agora o recolhimento, a vida interior, é para um relacionamento mais profundo com o Senhor. Aqui nós já somos santos? Ainda não, ainda existem condições em nós que precisam ser trabalhadas. Mas Teresa diz, nós estamos mais próximos de onde está o Rei. E à medida que nós nos aproximamos, aquilo que estava turvo, aquilo que nós tínhamos dificuldade de compreensão, à medida que a gente se aproxima, essa condição em nós, elas vão ficando mais claras. A obscuridade, ela vai sendo deixada de lado. Aquela violência que nós estávamos sofrendo nas primeiras moradas, ela ainda nos acompanha, mas não tem a mesma intensidade. E não provoca mais em nós o mesmo efeito. Por quê? Nas outras o efeito era negativo. Agora, Teresa está dizendo que o efeito que ela pode produzir é muito mais benéfico. Claro que se a gente não viver de maneira equilibrada e trilhar os passos à medida que Deus quer, pode ser que essa condição pequena que ainda nos acompanha coloque tudo a perder. Mas é quando a gente se descuida demais, é quando a gente não faz esse recolhimento. E qual é a necessidade, né, desse recolhimento? Ela vai falar, Teresa, do recolhimento como base para algo extraordinário que a gente precisa experimentar. Então, ela fala sobre o recolhimento, tanto que quando a gente pega o livro para a gente ler, né, ela fala, ela vai tratar do recolhimento já, né, no 3º capítulo, mas o recolhimento, na verdade, é o que dá base para uma condição que ela vai tratar e que ela vai abordar antes. Mas nós vamos falar ainda um pouquinho do recolhimento aqui, para que a gente compreenda com clareza, né, toda a condição que a gente precisa dar passos aí para a gente poder viver. Agora o recolhimento, ele é algo que tem como objetivo o relacionamento e a procura de Deus. Ela mesma usa o termo dizendo, assim, alguns dizem que é como se a alma mergulhasse dentro dela mesma. É um exemplo que ela mesma usa, né? Mesmo quando a gente ainda precisa entender e viver a condição do recolhimento, ainda existe condições que vai tentar de todas as formas, de todas as maneiras, te impedir de você chegar aonde você precisa chegar, né? Para que você não progrida, para que você não cresça. Só que ela dá uma explicação que para mim é fantástica. Ela fala assim que muitas vezes é como se a alma estivesse nas quartas moradas, mas o nosso pensamento ainda estivesse caminhando nos corredores das terceiras moradas. E se a gente olhar para essa condição, a primeira mão, ela se torna uma condição preocupante. Por quê? Mas se a nossa alma está nas quartas moradas, o que os nossos pensamentos estão fazendo ainda nos corredores das terceiras moradas? Só que ela explica isso de maneira fantástica, porque assim, tanto os nossos pensamentos, né, como sendo vindo as distrações que acontecem, toda essa condição, ainda nos corredores das terceiras moradas, tem os seus méritos ali, e a nossa alma nas quartas moradas, nessa intimidade, nesse relacionamento com Deus, também tem, é claro, os seus méritos. Por que os nossos pensamentos nas terceiras moradas têm os seus méritos, e a palavra mérito, ela não é aplicada, né, para esses pensamentos, para essas distrações nas moradas anteriores? Porque nas moradas anteriores, as distrações, né, os pensamentos,
a gente precisava combater toda essa condição, né? E a gente falou de criar aqui um ambiente místico, né? Da gente, de criar métodos e meios, né? Para que essa condição ela seja modificada, para que a gente possa concentrar mais naquilo que a gente está fazendo, porque tem uma luta, tem um empenho, tem uma dedicação, né? Que a gente precisa fazer para poder combater toda essa condição. Mas agora estamos nas quartas moradas, mas os pensamentos ainda de certa maneira estão vagando nos corredores das terceiras moradas. É como se a sua alma estivesse mergulhando em Deus, mas ainda os pensamentos distantes. Como é que pode isso? É por isso que Teresa começa pedindo a ação do Espírito Santo, porque ela quer que essa condição ela seja compreendida, e ela diz, né, no argumento dela é assim, que é como se fosse impossível compreender sem a ação do Espírito e sem a experiência. Porque assim, por mais que a gente fale, explique, estude, isso é teórico, gente. Isso é teórico. As primeiras moradas, as moradas que são de principiantes, as primeiras, segundas e terceiras moradas, a teoria, né, a gente fazer a formação teórica, pontuar as coisas, né, isso nos ajuda e nos ajuda muito. Por quê? Porque é uma condição onde você identifica, aonde existe condições para trabalhar aquilo que foi identificado. Então a explicação, a teoria, ela é excelente, ela é muito válida. É como se você ouvisse e aqui você aplica. Aqui você escuta e aqui você aplica, porque é uma condição para principiantes. As quartas moradas, como é a passagem para as moradas místicas, é por isso que ela pede o auxílio do Espírito de Deus. Por quê? Porque não é só a questão de explicar e aplicar, tem coisa que não dá, diz Teresa, para explicar. Porque como que você, não tem como você explicar o que uma alma sente quando ela se aproxima de Deus, porque as pessoas são diferentes. Não tem como. É muito difícil, só vai conseguir explicar a pessoa que vivenciou, e talvez até quem tenha vivenciado ainda tenha dificuldade de explicar, porque a graça e os favores divinos são tão grandes, que a gente não consegue muitas vezes encontrar palavra no nosso vocabulário para poder falar sobre aquilo que nós vivemos nesse mergulho junto com Deus. Imagine você tão próximo de Deus, uma experiência tão profunda, a tua alma tão próxima de Deus, né, e você não encontrar palavras no vocabulário para explicar aquilo que você sentiu, aquilo que você viveu. Talvez alguém pergunte: o que é uma empolgação? Não é mais do que uma empolgação. Ah, não, é uma paixão, não é muito mais do que uma paixão. Uma vontade não é mais do que uma vontade. Ah, então deve ser amor. Você vai olhar e falar assim: existe uma palavra que defina, que consiga definir, que seja mais profunda do que amor? É quando a gente olha até para a palavra amor, né? E a gente entende que se houvesse uma palavra que fosse mais profunda, mais bela do que essa, nós tentaríamos usá-la para explicar aquilo que nós sentimos, porque ela diz: é muito profundo. É muito profundo, mexe, não tem como, por isso que ela diz, não é uma coisa que você escuta simplesmente e aplica, porque agora nós vamos começar a nos aproximar de Deus, e aquilo que vai pesar, né, em nós, não é simplesmente a explicação, não, gente, não é aplicar aquilo que a gente escutou, não, mas é abertura para a experiência, e aquilo que você vive quando você mergulha em Deus. Como que explica? Como é que explica? Como é que a gente vai explicar esse relacionamento? A gente está acostumado a coisas tão superficiais, nós estamos acostumados a coisas que mexem muitas vezes só com o nosso emocional, não é? Que mexe às vezes só com algumas condições em nós, que às vezes até nos faz chorar, nos faz refletir, mas que ainda não tocou o íntimo, que não foi fundo. E quando nós começamos a vivenciar experiências como essa, como explicar?
É por isso que ela pede o auxílio do Espírito de Deus. É por isso que para as próximas, a partir dessa, lógico que nas outras, mas a partir das quartas até as sétimas moradas, o Espírito Santo de Deus precisa ser nosso professor. Porque senão a gente não compreende. Porque senão a gente não vai conseguir dar passos concretos. Porque senão não nasce em nós esse desejo desse recolhimento. Por quê? Porque agora não é simplesmente a teoria, gente. Agora não é simplesmente ouvir e é como se a gente recebesse nas mãos uma receita para combater uma enfermidade. Não é isso. Agora vai da disposição que eu tenho, que você tem, da coragem agora de mergulhar, de se recolher em um mergulho ainda mais profundo para esse encontro com o nosso Deus, com o nosso Senhor, para que a gente experimente ali tudo que está reservado para cada um de nós. Existe ainda as distrações? Teresa diz, existe. É como se a nossa mente, né, ela fala do intelecto, ela fala do intelecto e fala dos pensamentos que vêm, das paixões que vêm, e fala das paixões ainda relacionadas da nossa inteligência, dos nossos pensamentos, melhor dizendo, ainda preso nos corredores, ainda das terceiras moradas, mas ela não fala isso no sentimento, como se a gente tivesse deixado alguma coisa para trás. Ela fala isso no sentimento de que até mesmo nos nossos pensamentos ainda existe mérito, porque eles estão combatendo as condições que ainda precisam ser combatidas. Tanto que, para explicar, ela diz assim, que quando você, nas quartas moradas, vai fazer esse recolhimento, essa interiorização, esse mergulho mais profundo de Deus, e na hora da oração, da busca, do recolhimento, há ainda essas distrações, ela diz que a gente não pode se preocupar, como nós nos preocupávamos nas outras moradas. Não, a minha preocupação agora é em combater a distração. Então vou criar meios, lembra? Vamos criar um ambiente, vamos fazer isso, vamos modificar o pensamento para poder combater. Ela diz que aqui é diferente. Aqui você não pode concentrar suas energias em combater os pensamentos, as distrações. Você concentra as suas energias em mergulhar nesse relacionamento mais íntimo com Deus. É ali que você concentra as suas energias, porque os pensamentos que vêm, toda essa condição que aparece, ela diz, aqui nas quartas moradas, não é o lugar de você inventar muita coisa. Você não precisa inventar muita coisa. Lógico que tem a perseverança, tem a dificuldade para a oração, a gente sabe que tem, mas não é o lugar onde a gente inventa muita coisa. Não. Por quê? Porque até ali, os nossos pensamentos e essas distrações que vêm, até ali existem os seus méritos, porque ela está combatendo toda aquela condição, enquanto a alma também tem o seu mérito, que está nesse mergulho mais profundo com o nosso Deus. Então, essa explicação, a gente precisa gravar ela também, porque se a gente, ao invés de mergulhar, de se recolher, de despertar em nós o desejo de Deus, a gente concentrar energia em a gente combater, a gente vai mudar o foco, a direção. Isso nós fazíamos nas outras moradas. Aqui nessa não há necessidade. Por quê? Porque essa condição ela gera mais benefício do que prejuízo. Então, como você aprendeu a fazer isso antes, você sabe que se você insistir, vai embora, que se você continuar, passa, que se você está entendendo, você já aprendeu. Nós estamos falando de uma pessoa com mais maturidade que estava antes. Então, antes tinha um sentimento de que aquilo nunca ia passar, que você não ia conseguir rezar de maneira nenhuma, que você nunca ia mergulhar em Deus, e que aquilo dali ia ser tão forte a ponto de você abandonar a oração, porque na verdade a sua cabeça estava no mundo da lua. Então como eu não consegui, eu fiquei o tempo inteiro distraído, eu preferi parar de rezar. Só que à medida que a gente aprende, a gente cria ambiente, a gente luta, a gente concentra as energias ali nas outras moradas, a gente aprende que aquilo vai embora, que aquilo dali passa. E aqui nas quartas moradas existe um auxílio muito grande de Deus,
em relação a combater essa condição, que nas outras exige de nós um esforço muito grande, muito grande. Só que aqui, o que está acontecendo, está gerando benefício para uma alma, amém? Ela fala sobre as consolações, né? E fala sobre os gozos, e ela faz uma separação, uma explicação sobre as consolações, na verdade, contentamentos, né? Sobre os contentamentos e as consolações. Os contentamentos, o que ela diz? Que é algo que parte da gente. Os contentamentos é algo que parte de nós, de um esforço nosso, de uma luta nossa. É algo que traz um benefício? Sim. É algo que alegra o nosso coração? Claro que sim. É algo que inflama a nossa alma? Sim. São situações que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, que é um motivo de alegria, que é um motivo de júbilo. É tudo isso. Mas é algo que é gerado por um esforço que nós fazemos. São os contentamentos. Tem refrigério para a alma? Tem. Tem alívio para a alma, para o coração? Tem. Existe em nós aquela paz, aquela tranquilidade? Existe. Mas é diferente os contentamentos dos gostos. É diferente. Por quê? Quando ela fala sobre os gostos, ela fala que é algo de Deus, diretamente do nosso Senhor, para conosco. É diferente, irmãos. Vocês querem ver um exemplo de algo que às vezes parte do homem e algo que às vezes parte de Deus? Vou usar a figura de Elias para não sair de dentro de toda a condição do Carmelo. A gente pega a vida do profeta Elias, e Elias no seu ministério, na sua vida profética, né? Não vou nem falar ministério profético, mas a sua vida profética, ele fez uma coisa, um gesto, que não é muito comum. A gente vê isso na Sagrada Escritura, nos grandes homens, nos profetas, não é muito comum. Quando a gente fala sobre a profecia, a comunicação de Deus para com as pessoas. O que é uma profecia? Deus fala com o profeta transmite o que ouviu de Deus, ele transmite exatamente o que ouviu de Deus para o povo. O profeta é o embaixador, como diz Paulo, o porta-voz de Deus, o mensageiro, né? Ele é o representante de Deus aqui nessa terra, era a maneira com que se entende a figura de um profeta. Quando o povo olha para o profeta, o que eles entendem? Quando Deus quiser falar conosco, vai usar aquele homem, ou vai usar aquela mulher, porque eles entendem que aquele homem ou aquela mulher tem uma profundidade, uma intimidade muito mais intensa do que eles, que aquela pessoa tem uma santidade maior do que a delas, que é alguém mais íntimo de Deus. Então logo o povo os vê como uma figura muito íntima, muito sábia, de vida de oração, de santidade. É como se eles tivessem a sensação que fosse a pessoa mais santa sobre a face da terra, porque é quem Deus usa, a quem Deus confia a sua palavra para comunicá-la ao povo. Então quando Deus quer que o povo saiba de alguma coisa, quando Deus quer exortar o povo, direcionar o povo, Deus usa o profeta. Aí, por isso que na Bíblia, antes dos profetas profetizarem, ou após, né, os profetas profetizarem, eles usam um termo assim, quando vai profetizar, diz assim, eis o que diz o Senhor. Você já viram esse termo na Bíblia? O Antigo Testamento é rico disso, né? Eis o que diz o Senhor. Aí eles falam o que Deus disse. Aí no final, eles terminam assim, oráculo do Senhor, não é assim? Eis o que diz o Senhor, oráculo do Senhor. Passou, comunicou o que Deus disse. Mas o profeta só pode profetizar quando Deus dá a ele uma mensagem. Vem de Deus, passa pelo homem, pelo profeta, para chegar até o povo. Então, a comunicação de cima para baixo. Elias fez uma coisa curiosa, que
revela o nível de intimidade de Elias, que é muito maior do que todo mundo, assim, à exceção da figura de Moisés, né? Por quê, Charles? Porque Elias, chega uma hora que ele diz assim, né? Aqui não vai chover segundo a minha palavra. Ele está profetizando. Só que se a gente perceber, Deus não falou nada. Deus não disse nada. É Ele que está dizendo. Então, a profecia fez uma coisa inversa. De Elias foi para Deus e de Deus foi para o povo. Gente, é uma loucura isso. Porque sim, Deus não pediu, Deus não falou, Deus não mandou. Foi Elias que identificou que aquilo precisava acontecer e profetizou. E o que Deus teve que fazer? Honrar a palavra do profeta. Ele teve que honrar aquilo que Elias estava dizendo. Gente, existiram ao longo da história homens de intimidade com Deus muito profundo. Porque imagina a vergonha se ele diz e Deus não cumpre. Só que o homem tem credibilidade com Deus. Ele não esperou Deus dizer alguma coisa. Ele já foi na frente e já disse. Deus olhou para Elias e falou: eu não falei para ele dizer nada, mas como ele disse, e ele é íntimo, é próximo, é diferente, tem credibilidade aqui no céu, eu vou honrar a palavra dele. Ele ousou fazer coisa por conta da intimidade que ninguém faz, gente. Essa intimidade, essa aproximação de Deus nos leva a fazer, a vivenciar experiências que para muitos são coisas absurdas. Você quer um outro exemplo? Moisés. Deus olhou para o povo que estava na idolatria, em toda aquela condição. Moisés subiu na montanha, desceu, chegou lá embaixo, o povo adorando bezerro de ouro. Aí Moisés disse assim, Deus disse para Moisés: Moisés, é para passar fio da espada todo mundo que adorou bezerro de ouro. Aí Moisés reuniu as tribos de Israel, e muitas das tribos não aceitaram. Só a tribo de Levi falou: não, se o povo adorou bezerro de ouro, não é irmão nosso. Foram nas tendas e todo mundo que tinha adorado bezerro passou a fio da espada, matou todo mundo. Aí numa outra oportunidade Deus disse para Moisés a mesma coisa. Aí Moisés falou assim: Senhor, posso te dar um conselho? Gente, quando que um homem vai querer aconselhar Deus? Aí Moisés vai dar um conselho para Deus. Qual que é o conselho? Não é melhor o Senhor perdoar o povo? Porque imagina o que as outras nações vão pensar, que tu és um Deus que se ira com muita facilidade, e isso não é bom. Aí Deus olhou para Moisés e disse: eu vou fazer isso que você está dizendo, Moisés. Vamos perdoar o pecado do povo. Gente, é só intimidade que isso pode acontecer. A intimidade gera liberdade um com o outro. É só alguém que é livre. Por isso que eu estou dizendo, esse mergulho que a gente faz deixa a nossa alma livre, gente. É uma liberdade que a nossa alma tem diante de Deus. É a nossa alma. A gente olha para Davi, que é outro, enquanto todo mundo olhava para a arca, joelho no chão, olhava para a arca, rosto no chão, olhava para a arca e dizia: não toca, que se tocar na arca morre. O que Davi fez? Arrancou a roupa e dançou diante da arca. Como que um homem chega a um ponto desse, sendo que homens que tocou na arca morreu, e que para estar diante da arca precisa de reverência, o temor pesava sobre eles? Davi, com a alma livre, dança diante da arca de Deus. Ele dança diante da arca, porque essa profundidade, esse mergulho que a gente faz, deixa a nossa alma livre diante de Deus. É nesse ponto que a gente precisa chegar, de deixar toda a nossa alma livre diante de Deus. E aonde a alma ela fica livre diante do nosso Senhor?
não é nos contentamentos, são nos gostos espirituais. É ali, porque ali Teresa diz que o nosso coração, ele é dilatado. Gente, o coração é dilatado. Eu olho para a vida de Jeremias, mesmo nas limitações que Jeremias tinha, mesmo nas inquietações, né? A gente vê um profeta, Jeremias, um homem miserável. Ele é o profeta das lágrimas, né? O homem tem hora que está tão angustiado que ele diz assim: maldito seja o dia do meu nascimento, maldito seja o ventre que me gerou, maldito seja o mensageiro que levou a notícia para o meu pai que a minha mãe estava grávida. Ele amaldiçoou todo mundo, a mãe, amaldiçoou o mensageiro que não tinha nada a ver com a história, amaldiçoou o pai, amaldiçoou todo mundo. Só que ele usa um termo que ele diz assim: eu tentei parar, eu tentei desistir, só que existe um fogo dentro do meu coração que me impede, que quanto mais eu tento parar, desanimar e desistir, mais esse fogo arde dentro do meu coração. Gente, isso é fruto de intimidade. Quem consegue fazer esse mergulho em Deus, quem consegue ter uma alma livre diante de Deus, por mais que veja, enxergue as suas limitações, as suas fraquezas, por mais que seja tentado ou perturbado pelo demônio, por qualquer tipo de vozes externas, por mais que essas condições aconteçam, não há nada que vai estar acima daquilo que você traz dentro do seu interior. Por que Jeremias quer continuar? Se é um homem que foi apedrejado 2 vezes, se é um homem que foi jogado dentro de uma cisterna com lama, um homem que foi abandonado pela família, pelo sacerdote, expulso da cidade, jogado dentro de uma cisterna para morrer, por que um homem desse ainda quer continuar se tudo que ele está fazendo dá errado? É porque o que ele sentiu está acima da dor, do apedrejamento, da crítica, da lama, da cisterna, do abandono, de tudo. É como se ele dissesse: pela liberdade que eu tenho aqui dentro e pelo sentimento da minha alma, vale a pena continuar. E se eu tiver que ser jogado na cisterna mais 3, 4, 5, 10 vezes, eu vou continuar, porque nada está acima daquilo que eu vivo dentro do meu interior. Gente, isso é extraordinário, é você ter um coração dilatado, é quando você não deixa a presença de Deus por conta das circunstâncias, das situações, dos problemas, né, das vozes que nós ouvimos. Não, é quando nada é mais forte do que essa experiência que você tem com Deus, que não são os contentamentos, não é uma alegria que você provoca, não é uma conquista que você adquire, que traz contentamentos, não é algo que você se dedicou, se empenhou, que batalhou, que conquistou e que te trouxe alegria. Não é algo produzido pelas nossas mãos, não é. É algo que vem direto de Deus, que vem direto do Pai, é uma graça, é uma dádiva, é um dom, é Deus dá a quem quer, quando quer, do jeito que quer, como ela explica, do jeito que quer. Para quê? Para que o nosso coração ele possa ser dilatado, você ter o coração. Eu olho para Francisco de Assis, em um momento de oração, o seu coração inchou dentro do peito, inchou mesmo, aumentou de tamanho, né? Ele usa até o termo, coração de Francisco dilatou dentro do peito, e inchou tanto dentro do peito que chegou a quebrar as costelas de Francisco. Felipe Neri, em um momento de oração, ele orando, pedindo a presença do Espírito de Deus, o Espírito de Deus veio com tamanho amor, com tamanha força, intensidade em Felipe Neri, que diz que o coração de Felipe Neri inchou, quebrou 3 costelas, ele caiu no chão gritando, dizendo para o Senhor: para, chega, porque senão eu vou morrer. Só que a sensação que aquilo dali produziu, foram os santos que quando morreram, a igreja descobriu que o coração estava dilatado dentro do peito. São Paulo da Cruz, a mesma coisa, em um momento de êxtase, o coração inchou dentro do peito, estourou as costelas dele, de tanto que inchou o coração. A dilatação
que Teresa fala, claro, tem um caráter diferente desse coração dilatado aqui, mas o mergulho na oração é o mesmo. É o mesmo. É você desejar Deus e mergulhar em Deus sem reservas. Sem reservas. É como se esses homens, eles estivessem a ponto de morrer de amor. Você sabe o que isso significa? Tanto para Francisco, quanto para Felipe Neri, ou para São Paulo da Cruz, você morrer de amor é você se tornar um imitador de Cristo. É quando quando o nosso desejo, o nosso empenho, a nossa luta, a nossa busca, ela consiste em imitar o nosso Senhor Jesus. É você morrer de amor. É você morrer de amor. E como que se consegue isso? Ou como que chega a algo dessa proporção? É quando eu me proponho a fazer o recolhimento. É quando que, por mais que existam condições que sejam provocadas por nós, né, que são situações que acontecem, né, os contentamentos que vêm, mas que são provocados pela gente, a gente ainda não paralisa ali, mas quando a gente começa a receber as condições que vêm do próprio Deus. Irmãos, aqui é alma livre na presença de Deus. Aqui é alma livre na presença de Deus. Existe um homem na vida monástica que diz que ele foi fazer um momento de oração e conta, né, a espiritualidade monástica, que ele tinha o costume de colocar o rosto em uma pedra e orar, falar com Deus. E diz que em um desses dias que ele foi fazer uma oração, ele disse para os seus irmãos, né, vou me retirar para rezar e daqui a pouco eu volto. E diz que ele entrava em êxtase espiritual enquanto rezava. Então, assim, ele só voltava, assim, até os seus superiores permitia que ele retornasse de toda aquela condição. Ele foi, colocou o rosto contra a pedra e fez um breve momento de oração, como disse ele. 20 anos se passaram. 20 anos, um homem em êxtase encostado em uma pedra, sem dormir, sem cair, sem sentar, sem comer, sem ir no banheiro, sem tomar água. 20 anos. E aí depois que ele voltou do êxtase, alguém disse para ele, você percebe que ao seu redor a civilização cresceu? Ele disse, mas isso é o que acontece com um homem que tem intimidade com Deus. Tudo que está ao seu redor também se modifica. Isso é vida de oração. Isso é intimidade com o nosso Senhor. A beata Alexandrina da Costa de Balazar, em um momento de oração, ela pediu para o Senhor para ter a experiência do Getsêmani. Foi rezar, viu o Getsêmani, sentiu a agonia do Getsêmani, consolou Jesus. Quando ela acordou, saiu do êxtase, ela estava dentro do quarto dela, com a roupa dela suja de sangue, e no chão alguns caroços de azeitona. Aí ela diz, eu não sei se eu fui no Getsêmani ou o Getsêmani entrou dentro do meu quarto, mas eu sei que eu vi Jesus e pude consolá-lo naquele dia. Isso é mergulho em Deus. Isso é você mergulhar na presença do nosso Senhor. Santa Miriam de Jesus. Santa Miriam de Jesus, também carmelita. Quando entrou para o Carmelo, ela foi plantar uma rosa. Quando ela pegou a muda de uma rosa, colocou na terra e plantou, ela fez uma oração. E orando entrou em êxtase. Acordou, acho que 7 ou 8 meses depois. E quando ela acordou, a pé de rosa tinha crescido e a roseira estava florida. Quando ela levantou do êxtase, um breve momento de oração, a roseira já estava toda florida, porque o mergulho dela em Deus foi muito profundo. É intimidade. São coisas que homens e mulheres a gente pode viver à medida que a gente se dispõe
a trilhar o caminho de perfeição. Porque se a gente permitir com que o diabo nos engane o tempo inteiro, dizendo não, que não tem jeito, que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir, que isso é coisa dos santos. Gente, ela viveu isso no primeiro dia dela dentro do Carmelo, nos primeiros dias. Os primeiros dias. Não era santa. Era alguém lutando pelo caminho de perfeição, mas que de repente o recolhimento foi tão profundo, e a alma dela se tornou tão livre na presença de Deus, que ela pôde vivenciar aquilo que muitos não se dispõem a vivenciar. Claro que tudo é uma graça de Deus, mas existe o desejo que nós manifestamos nesse caminho de perfeição. Isso é profundo. Isso é profundo, isso é místico. Isso é o que traz alegria para a nossa alma, para o nosso coração, de uma alma livre na presença do nosso Senhor. A pessoa que está experimentando os gostos espirituais, algumas coisas se nota em uma pessoa que experimenta esse tipo de coisa. A primeira delas, a gente não se prende somente ao serviço de Deus, como uma regra específica. Não. A gente se permite mais a condições espirituais. A gente não consegue, é quando você não consegue mais ser tão metódico quanto você é. É quando a gente não consegue ser tão regrado quanto a gente é. Até um certo ponto, a regra ela nos acompanha. Mas existe um ponto em que você chega, em que aquilo que você está vivendo é tão profundo, mas é tão intenso, que você não consegue. Você já não se prende mais. Você não se prende. Nem para a busca de Deus, para um momento de intimidade, para auxiliar outras pessoas, para poder fazer o bem para alguém. É quando você consegue quebrar com um protocolo em benefício de alguém que necessita, ou de um desejo que você tem de mergulhar mais em Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, às vezes você acordar no meio da noite, e você ter aquele sentimento de que Deus está te chamando. E não é um chamando que quer chamar para que você vá para o céu, você morrer naquele dia, não. É assim, é aquele chamado de quem quer diálogo na madrugada. É como se Deus dissesse assim, está todo mundo dormindo, e eu estou procurando alguém para conversar, e eu escolhi você hoje. Aí a gente está cansado, tem que acordar cedo no outro dia, aí aquela luta contra a cama, né? Porque o colchão às vezes é um demônio na vida da gente, né? Assim, entre aspas. Porque para levantar daquele bichinho tem hora que a gente custa, aí você fala, meu Deus, mas agora é 3 da manhã, ou é 2 da manhã, ou é 5 da manhã, e eu fui deitar tarde, eu tenho que acordar cedo, e eu estou dormindo um pouco essa semana, às vezes, às vezes a gente não vai, dorme, e a gente fica com o sentimento assim, porque você acorda com vazio, sabe, com vazio, você fala, acho que eu devia ter rezado, acho que eu devia ter buscado a Deus. Só que depois, talvez você não receba um chamado no outro dia, nem no outro, nem no outro. E não adianta você querer compensar, mesmo a oração sendo boa. Porque existe coisas que está reservado para aquele momento. Tipo assim, acorda, está todo mundo dormindo e eu estou procurando alguém que fale comigo, que converse comigo. De madrugada tem muita gente na bagunça, tem muita gente na promiscuidade, tem muita gente dormindo, tem muita gente, mas não tem ninguém. Eu escolhi você para conversar comigo essa madrugada. É quando você não se prende mais a algumas condições, e esse chamado de Deus é como Samuel, você aprende a identificar, no início não identifica, mas quando você começa a identificar que é Deus, vamos, é quando você passa na frente de uma igreja e do nada te dá vontade de entrar, é quando parece que na sua casa a tua Bíblia te encara, você olha para ela e fala, eu vou ler a Bíblia, mas você está lendo todo dia às vezes, mas parece que aquela hora é diferente, parece que vai ter alguma coisa que vai mover o sobrenatural de maneira diferente, é quando você não se prende, é quando você começa a atender o chamado do nosso Senhor, isso você começa a identificar, em uma pessoa que está com o seu coração dilatado, em uma pessoa que começa
a ter, né, a receber todas essas condições do nosso Senhor. Outra coisa, a gente deixa de ter medo do inferno. Medo em que sentido? Quando a gente olha, eu vou dizer assim, para muitas denominações protestantes, se bem que na Igreja Católica exista por parte de alguns um pensamento um pouco parecido, mas não na mesma intensidade, é quando às vezes a gente vai para Deus, frequenta a igreja, cumpre o preceito, não porque a gente ama a Deus incondicionalmente, porque a gente está com medo do inferno. A gente tem medo de ir para o inferno. Então, por conta de medo de ir para o inferno, eu vou para a casa de Deus. Essa não é uma busca de Deus de maneira coerente. Não. Chega um ponto que a gente vai fazer igual João Paulo II, igual Santa Teresa de Calcutá, mas a frase de João Paulo II: não perca tempo com o mal, se preocupe em fazer o bem. Quando a gente chega a esse ponto, não, mas o demônio, hoje é tudo demônio, é o diabo, mas o demônio, irmãos, e Jesus? E o amor, e o relacionamento, e o contato, e o anúncio? Eu prefiro muito mais conquistar uma alma como mensageiro de Deus, despertando nela o amor incondicional por Jesus, do que colocando no coração dela o pavor e o medo. Porque o dia que ela diz que esse pavor e o medo não a acompanhar, não adianta. Agora o amor, ele é incondicional. É quando a gente não busca a Deus, não se aproxima de Deus, que a gente, estou com medo de morrer e ir para o inferno, eu não sei se eu vou para o céu, eu não sei se eu vou ser salvo, mas porque o mal, mas porque o diabo, mas porque a tentação, mas porque isso. Essas condições existem, a gente sabe que existe. Só que chega uma hora que não é a nossa busca, o nosso relacionamento com Deus não é esse, é o amor. Por que você está indo na igreja? Porque eu amo a Deus. É porque eu amo a Deus. Por que você está confessando? Porque, antes você podia dizer assim, eu estou confessando porque se eu morrer assim, eu posso ir para o inferno. Só que lá na frente eu estou confessando porque eu quero agradar a Deus, eu sei que o meu pecado o ofende. Não é a confissão com medo de morrer e ir para o inferno. É a confissão porque o seu pecado ofendeu a Deus, e porque você ama, você não quer ofender. Muda tudo. Muda tudo. Eu vou confessar porque eu estou ofendendo a Deus. Não é, assim, não é aquele pensamento egoísta, eu vou confessar porque senão eu vou para o inferno. Não, você não está nessa fase mais. Aqui. Já não é mais esse pensamento, não, eu vou confessar porque senão eu posso ir para o inferno. Porque imagine se eu morrer nesse estado, não. Você chora porque você ofendeu a Deus, você se arrepende porque você ofendeu a Deus, você confessa porque você ofendeu a Deus, e a confissão é porque você quer agradar a Deus. Então tudo está canalizado para o amor. Então essas condições, por mais que existam, elas não pesam em você. Não. Eu vou fazer uma obra de caridade porque é um benefício para a minha alma, como se aquilo de alguma maneira servisse para nos arrancar das garras. Não é isso. É por amor a Deus. A obra de caridade é por amor a Deus. É porque eu vejo Jesus no pobre, é porque eu vejo Jesus no enfermo, é porque eu vejo Jesus no necessitado, é porque amando o pobre, amando o enfermo, amando o necessitado, eu estou amando o próprio Cristo. Um dia, uma irmã da Fraternidade O Caminho, uma das missões que a gente estava fazendo junto, ela falou assim: você já viu Jesus? Eu falei: como assim esse já viu Jesus? Ela falou assim: você já viu Jesus? Eu falei: olha, se for um crucifixo, uma imagem, uma visão, alguma coisa do tipo. Ela falou assim: não, eu queria mostrar para você Jesus diferente. Eu falei: como? Ela falou assim: ele não está na cruz, e ele não está com aquela imagem ressurreto, nem na ceia, ele está diferente. Ela me levou para fazer uma visita, e eu fui na casa de um rapaz que estava 48 anos na cadeira de roda.
ela falou assim: eu aprendi a ver Jesus pregado na cruz, e aprendi a ver Jesus pregado em uma cadeira de roda, aprendi a ver Jesus pregado em cima de um papelão em um viaduto. Ela falou: Charles, enquanto a gente não aprender a ver Jesus pregado em um papelão, pregado em uma cadeira de roda, pregado em cima de uma maca, em um leito de hospital, a gente nunca vai entender o que é amor. Sabe o dia que você toma uma surra de alguém de espiritualidade? Sabe quando você fica, no bom sentido, angustiado por conta, você fala: eu preciso ser melhor, eu preciso ser diferente. É quando você começa a fazer as coisas por amor, a sua alma é livre. Aí você não está indo visitar o acamado, você está indo visitar o Cristo no leito. Você não está indo visitar o cadeirante, você está indo visitar Jesus pregado, né? Em uma das cestas que vocês nos deram, nós levamos para uma família que tem um menino, ele é até maior do que eu, mais forte do que eu, e ele é acamado, né? Assim, não fala, não se movimenta, nada. Nós fomos levar a cesta das que a gente levou para essa família, e ele tem uma cama de casal, e é tipo um berço grandão, sabe quando põe essas proteção, tem as proteção no berço? Tem uma cama de casal, então parece um berção grande no quarto, né? E a gente chegou lá, levou fralda que ele precisa, geriátrica, cesta básica, essas condições, e eu fiquei olhando para ele e me lembrei disso que a irmã tinha dito. Assim, é Jesus. E aí meu menino subiu e falou assim: ele é um bebê, o Israel? Ele é um bebê, porque é tipo um berço grande. Aí o Israel olhou e falou: nossa, mas é um bebê grandão. Aí eu falei: filho, é um bebê grandão, ele é maior do que você. E esse é um bebê que ainda usa fralda grandão. Eu falei: Israel, ele usa fralda grandão. Aí ele ficou olhando assim, e eu fiquei olhando, assim, a minha crise era maior do que a do meu filho. Que eu fiquei olhando e falei assim: isso aqui é você. Eu falei assim: eu preciso aprender a sair da minha casa, como quem vai a uma capela, se coloca diante do Santíssimo, do Sacrário, para adorar Jesus sacramentado. Eu preciso aprender a entrar dentro da casa das pessoas e enxergar quem? Jesus ali. Jesus. A gente precisa aprender a ter a nossa alma livre, um coração dilatado. Irmãos, eu fui em uma missão que eu fui fazer, acho que no Mato Grosso, se eu não me engano, acho que foi no Mato Grosso, e eu cheguei numa cidadezinha, assim, bem afastada, bem distante, Mato Grosso ou Paraná, não, foi Mato Grosso mesmo, e aí eu cheguei na cidade e lá o acesso era muito difícil, era uma área mais rural, e tinha uma capela, mas pela dificuldade do padre, questão de saúde, já fazia muito tempo que não acontecia nada lá, não tinha missa, celebração, nada, porque era uma área muito distante. Nós fomos fazer uma visita lá. Eu cheguei na porta da casa de uma moça, acompanhado com outro rapaz chamado Ricardo, e aí saiu uma moça, já uma senhora já de idade, e na minha cabeça ela devia ter uns 80 anos, aí ela falou assim: vocês querem conhecer minha mãe? Falei: nossa, a mãe dela, né, porque se ela já tem 80 anos, foi sua mãe, mas como assim? Pergunta, né? Ela falou assim: minha mãe tem 105 anos. Falei: nossa, 105 é. Aí ela estava assim em uma cadeira, sentada em uma cadeira de roda, mas ela não andava só de cadeira de roda, às vezes andava com um pouquinho de dificuldade, com ajuda e tal. E eu impressionado com a idade e a lucidez de uma pessoa com 105 anos. Ela olhou para mim e me pegava assim na mão, passava a mão no meu rosto e falava assim: você é de verdade? Você é de verdade? Eu não entendendo nada. Falei: sou, né? Conversando com ela, ela falou assim: aos 30 anos atrás, eu estava muito debilitado de saúde, muito angustiada, passaram uns missionários aqui fazendo missão, assim igual vocês, e eu pedi para o missionário naquele dia, se eles não podiam fazer uma oração para Deus me levar, porque eu estava muito cansada, e tudo. Ela falou assim: porque aqui, o padre não pode vir aqui, pelas questões que eu expliquei, né, e eles são muito de fé, ela é muito católica, muito devota de Nossa Senhora.
eu estou com muita idade, eu tenho um desejo de conhecer Jesus e tudo. E naquele dia que os missionários foram embora, eu ajoelhei diante da minha capelinha aqui em casa, e Jesus falou comigo. Eu falei, o que foi que Jesus falou com a senhora? Ela falou assim, Jesus falou comigo que quando ele fosse me levar, ele ia me dar um sinal antes. Eu falei, e qual sinal é? Ele falou assim, que quando Jesus fosse me levar, a primeira coisa, o sinal que ele ia me dar é que vinha um missionário na minha casa falar de Deus para mim. E aí eu comecei a tremer por dentro. Aí eu falei, então a senhora está me dizendo que eu sou um sinal. Ela falou, sinal não, você hoje é a chave de Deus para eu entrar no céu, talvez você não saiba. E eu fiquei olhando sem entender. Eu acabei de rezar pela mulher, ela morreu na hora. Gente, foi uma das coisas mais impressionantes nesses 18 anos de caminhada. Ela não estava doente, ela não estava enferma, ela estava lúcida, ela estava conversando. Eu saí dali impressionado com aquilo, assustado, porque eu fiquei pensando, muitas vezes nós temos que entender que nós somos a chave da entrada de alguém para o reino de Deus. Por isso que a nossa alma tem que estar livre. Isso é muito sério. A nossa alma livre, mergulhada em Deus, isso é muito sério. Para que Deus se utilize cada vez mais de nós, é muito sério. Outra coisa para encerrar, a gente perde o medo das penitências. Porque às vezes a gente não vê o valor espiritual que existe, só olha de uma maneira com que aquilo pode prejudicar na saúde, mas a gente entende as penitências, o seu valor e o seu peso espiritual e o benefício que isso agrega, não o prejuízo, não como forma de castigo, mas como algo que serve para um crescimento espiritual. A gente perde o medo dessas condições, né? Da penitência, de uma vida mais penitente, de um jejum, de uma mortificação, né? Porque a gente começa a procurar sempre meios e maneiras para cada vez mais agradar a Deus, ser mais perfeito, se santificar mais. Então a gente vai perdendo o medo dessa condição, vai entendendo o seu valor, o seu peso espiritual, em que realmente uma penitência ela agrega na alma de quem faz, na vida de quem faz, e a gente deixa de ver simplesmente como um castigo, como um peso, né, como algo desnecessário, e a gente perde o medo e começa a entender que aquilo, em determinadas ocasiões, né, pode ser usado como um benefício de progresso espiritual, né? Muitos santos, se não todos, né, tiveram a sua busca penitente dentro da igreja, uns em uma proporção, outros em outra, né, cada um entendendo aí as suas condições, as suas limitações também, mas sem o medo, sem o medo. Isso significa que essa dilatação, que toda essa graça que a gente recebe de Deus, é como se o medo fosse dando lugar ao entendimento, à graça de Deus, a esses presentes que vêm da parte do nosso Senhor, né? E ela encerra dizendo que mesmo que a gente esteja já um pouco avançado, a gente tem que tomar o máximo de cuidado para que a gente não ofenda o nosso Senhor, para que a gente não ofenda a Deus. Porque eu entendo, irmãos, que para quem a intimidade ela é muito próxima, a ferida e a dor pode ser maior. A gente não sofre tanto quando quem nos fere é um amigo distante, mas quando é alguém próximo, a dor ela é maior. Então, quanto mais próximo a gente está de Deus, a gente tem que ter consciência que o nosso limite, a nossa fraqueza, o nosso pecado gera uma dor sempre maior, sempre maior. Então esse cuidado, esse conselho é um conselho que ela dá às suas filhas espirituais, mas que serve também de peso, né, para que a gente possa progredir no caminho do nosso Senhor. Amém?